Isso é mais um mega escândalo no Brasil. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, hoje, mais uma fase da Operação Zelotes. O alvo é a empresa siderúrgica Gerdau, investigada por suposta compra de decisões no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A Polícia Federal cumpre 20 mandados de condução coercitiva quando a pessoa é liberada no mesmo dia após prestar depoimento e de 18 de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e no Distrito Federal. O empresário André Gerdau, presidente da empresa, é alvo de mandado de condução coercitiva. A família informou que ele irá comparecer voluntariamente para depor. A empresa, que possui operações industriais em 14 países, teria tentado anular débitos que chegam a 1 bilhão e 500 milhões, segundo a polícia, por meio de contratos com escritórios de advocacia e de consultoria, os quais agiram de maneira ilícita, manipulando o andamento do processo. Segundo analistas, esse escândalo envolvendo a Gerdau vai ter muitas ramificações e pegar muitas pessoas, políticos, gente do governo. Espere para ver, porque isso aí é um mega escândalo. E o Gerdau já depôs. Ele negou que tivesse negociado esse desconto, essa anulação de um débito de 1 bilhão e 500 milhões de reais que ele tinha com o fisco, com o governo, e que, segundo afirmam os analistas desse escândalo, ele tentou, por meio político e por meio governamental, anular. Ou seja, um papagaio desse tamanho indo aí pelo ralo da corrupção, se é que vai ser tudo comprovado nesse sentido. E a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, ontem, o projeto de decreto legislativo que reduz em 10% os salários do presidente da República, da presidente Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer, e também dos ministros do governo. O projeto foi colocado em votação passados 4 meses. A promessa da presidente Dilma Rousseff de reduzir os salários não havia saído do papel. Além disso, dos 3.000 cargos comissionados que o governo cortaria, apenas 528 foram extintos até agora. O Ministério do Planejamento afirmou que a medida está em curso e sendo feita de maneira gradual e que para esta semana há previsão de publicação de decretos com redução de aproximadamente mais 140 cargos. Eu já falei aqui e repito, esta questão de redução de salários de presidente da República, governadores, ministros, é apenas um pó de arroz, um marketing, uma vitrine, porque poder não é esse salário. Poder, o que vale é o poder e o que vem por trás do poder. Muitas vezes, e eu não estou acusando a presidente Dilma, como também não estou acusando os governadores, como é o caso de Aécio Neves, que aqui em Minas também reduziu o seu salário, mas isso aí é apenas para fazer marketing, porque o que vem por trás é que é muito superior ao salário que é ganho pelos políticos. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a desaprovação das contas de campanha do governador de Minas, Fernando Pimentel, e do vice dele, Antônio Andrade, que é do PMDB. O julgamento foi realizado na manhã desta quinta-feira. Por 5 votos favoráveis e 2 contra, o TSE manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais de rejeitar as contas de campanha. Com base na reprovação das contas, o Ministério Público Eleitoral tem mais elementos para pedir a cassação do mandato do petista e do PMDBista.
O tribunal rejeitou a multa no valor de 50 milhões de reais. A desaprovação das contas de campanha do petista aconteceu em dezembro de 2014, quando o Tribunal Eleitoral Mineiro identificou irregularidades, como a extrapolação do limite de gastos. A campanha encabeçada pelo petista, segundo o TRE, gastou 10 milhões e 100 mil reais, além da previsão inicial de 42 milhões de reais. O que vai dar nessa desaprovação das contas de Pimentel, ninguém sabe. O governo, como eu disse antes, alega que houve descuidos contábeis, por isso que deu esse problema. Alguém acredita em descuidos contábeis? As contas do governo federal ficaram no azul em janeiro deste ano, depois de 8 meses seguidos de resultados negativos. Segundo o Tesouro Nacional, as receitas superaram as despesas em 14 bilhões e 800 milhões de reais no mês passado. Desse valor, 11 bilhões de reais se referem ao pagamento pela concessão de 29 usinas hidrelétricas leiloadas em novembro do ano passado. Contribuiu ainda para o resultado positivo a queda no repasse de recursos para estados e municípios e o corte nas despesas dos ministérios, ambos cerca de 20% abaixo do verificado em janeiro de 2015. Com esses dois itens, o governo poupou cerca de 11 bilhões de reais em relação ao mesmo período do ano passado. O Redação BH News volta logo após um rápido intervalo.